Imóveis Rural e Urbano. Olá, muito boa noite para você que está ligado aqui no nosso canal no YouTube. A partir de agora vamos começar a transmissão ao vivo do debate pela TV Tarobá, eleições 2024, a primeira emissora a transmitir um debate de candidatos ou pré-candidatos a prefeito da cidade de Londrina. Nós vamos fazer um react aqui na medida em que os debates vão acontecendo, em que o discorrer do programa vai ocorrendo, nós vamos comentando, vamos fazendo observações de maneira talvez a mais imparcial possível. Vamos acompanhar. Fernando Bravilhelli intermediando, como sempre, como tradição já da TV Tarobá. Olá, muito boa noite, são 22 horas e 31 minutos, nosso muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto, uma data histórica para a democracia em Londrina. A Tarobá, mantendo a tradição de sempre inovar, contribuindo para a cidadania, realiza o primeiro debate na TV com os 7 candidatos que vão disputar o comando da Prefeitura de Londrina. O nosso objetivo é ajudar o eleitor a conhecer as ideias daqueles que se propõem a dirigir os destinos da segunda maior cidade do Paraná. E que você possa exercer o direito de praticar cidadania. É importante ressaltar que a Band e a Tarobá seguem rigorosamente a legislação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. As emissoras de TV aberta são obrigadas a convidar apenas candidatos, pré-candidatos ou candidatos, partidos, coligações, federações que têm representatividade no Congresso Nacional. Uma explicação, ou seja, legendas que tenham no mínimo 5 parlamentares, deputados federais e senadores, deixar isso muito bem claro. E com o período de convenções já concluído, Londrina tem 7 candidatos para estas eleições. Vamos conhecer agora um pouco de cada um deles por ordem alfabética, como o nome deve aparecer na urna. Vamos começando então, cortando a imagem para o candidato Barbosa Neto. Barbosa Neto tem 57 anos, é pai de 3 filhos, formado em jornalismo pela UEL, trabalhou em rádios e foi repórter, apresentador de TV, entrou para a política em 2002. Foi deputado estadual e depois federal. Assumiu a prefeitura de Londrina em 2009. Após 3 anos e 3 meses, foi cassado pela Câmara de Vereadores. E é o escolhido da coligação Quem Manda é o Povo, com PDT, PSOL e apoio do partido Mobiliza. Barbosa está conosco nesse debate. O próximo a ser apresentado é o Coronel Nelson Villa. Coronel Nelson Villa tem 53 anos, é casado, pai de 2 filhos, natural de Londrina, chegou ao posto de coronel da Polícia Militar do Paraná, o mais alto da corporação, com uma carreira de mais de 30 anos na PM. Formado em Direito, tem pós-graduações nas áreas de Direito Penal, Gestão Pública e Segurança Pública. E concorre pela coligação Sou Mais Londrina, com PSDB e Cidadania. Bem-vindo, Vila, que estará conosco também nesse debate. O próximo a ser apresentado é o deputado federal Diego Garcia, 39 anos, casado, ponto de interrogação desse debate é o Diego, hein? Formado em administração, foi jogador de futebol, vendedor de roupas e está no 3º mandato consecutivo como deputado federal. Sorrisinho de leve. Cofundador de uma comunidade terapêutica onde combateu a legalização das drogas e tem sido um apoiador do trabalho de recuperação. Ele é escolhido pelo Partido Republicanos para disputar estas eleições. Mais um, agora é a candidata Isabel Diniz. Isabel Diniz, que aparece aí no seu vídeo, 56 anos, mãe de 2 filhos de coração. Nasceu no distrito de Paiquerê, agente de pastoral, trabalha como educadora popular na Comissão Pastoral da Terra, com atuação junto aos movimentos sociais e é consultora da Unesco, formada em História, com especialização em Educação do Campo e Direito Agrário. Segue pela Federação Brasil da Esperança com PT, PV e PCdoB. Agora vamos apresentar a professora Maria Tereza. Professora Maria Tereza tem 43 anos de idade.
Professora Maria Tereza, além de ser professora, é advogada, é pós-graduada em gestão pública e tem cursos na área. Entre eles, Kennedy School, Escola de Governo da Universidade de Harvard, Estados Unidos, e na INSPER. Chegou em Londrina em 2017 para assumir a Secretaria Municipal de Educação e foi escolhida pelo PP e Podemos para disputar a Prefeitura de Londrina. Mais um candidato que participa desse debate é o Dr. Tercílio Turini. Dr. Tercílio tem 80 anos de idade, é casado, pai de 3 filhos e tem 6 netos. Docente concursado do curso de Medicina da UEL. Atuou no pronto-socorro, foi diretor clínico e superintendente geral do HU. Elegeu-se vereador em 1992 e exerceu 4 mandatos consecutivos. Chegou à Assembleia Legislativa em 2013 e está no 4º mandato como deputado estadual. Homem muito Concorre respeitado pela coligação Cuidar de Londrina, com MDB, PSD, PSB e PRTB. E agora, o candidato que vai ser apresentado aqui, participa também do nosso debate, é Tiago Amaral. Deputado estadual, tem 38 anos, nasceu em Londrina. Ele e Maria Tereza devem ser os alvos desse debate, né? Filhos, formado em Direito, já atuou como advogado com foco em gestão pública e direito público. É produtor rural, deputado estadual desde 2014 e está cumprindo o seu 3º mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. Pré-candidato pela coligação A Londrina que Queremos, que reúne PSD, PL, União Brasil, PRD, Avante e Agir. Apresentados então os candidatos, agora nós vamos conhecer as regras do debate com os candidatos a prefeito de Londrina. Lembrando que todas as regras que vocês vão ver agora foram discutidas em 2 reuniões, inclusive, e aceitas pelos representantes dos candidatos que aqui estão. Vamos ver as regras do debate. No primeiro bloco, haverá troca de perguntas entre os candidatos com tema livre. O primeiro a perguntar será sorteado ao vivo, com direito de escolher quem vai responder. E cada candidato poderá fazer uma pergunta e responderá uma vez neste bloco. Cada rodada terá 3 minutos e 30 segundos. As perguntas terão 30 segundos, as respostas 1 minuto e meio, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. No segundo bloco, os candidatos respondem às perguntas dos jornalistas da Tarobá. A participação será gravada e a ordem de quem vai responder será definida em sorteio ao vivo durante o debate. Primeiro bloco deve pegar fogo, o segundo deve ser mais ameno, né? Porque são os jornalistas que fazem perguntas. Os candidatos voltam a fazer perguntas entre si com tema livre. Perguntas o primeiro a perguntar será sorteado ao vivo, com direito de escolher quem vai responder. Vila e Tiago Amaral, essa é a grande expectativa. Uma pergunta e vai responder uma vez no bloco. As perguntas terão 30 segundos, as respostas 1 minuto e meio, uma réplica de 1 minuto e tréplica de 30 segundos. Ao final da rodada, cada candidato terá 1 minuto para fazer as considerações finais, de acordo com a sequência dos púlpitos em ordem crescente de 1 a 7. Vale lembrar que no caso aqui de Londrina foram realizadas 2 reuniões com os representantes dos partidos para discutir o formato e as regras deste debate. Entre elas, o posicionamento de cada um dos candidatos aqui no estúdio. Por isso, nós temos aqui agora a apresentação deles. Vamos lá. No púlpito número 1 está a professora Maria Tereza Pascoal de Moraes, como você vê ali. Isso é bom porque ela começa número ruim 2, porque o termina. candidato Barbosa Neto. No púlpito número 3, Isabel Diniz. Ela começa a terminar, 4, ou seja, quando o último candidato falar, o primeiro já foi esquecido. Direita. Agora, passando para o outro lado, aqui o número 5 está o candidato Tiago Amaral. No púlpito número 6 está o candidato Tercílio Turini. Tiago Amaral e no passando púlpito número 7, o candidato Diego Garcia. Para garantir o equilíbrio e a defesa de qualquer candidato que se sentir ofendido, nós temos a nossa comissão julgadora, que poderá analisar pedidos de direito de resposta. Essa comissão é composta pelo Rafael Moraes, que é vice-presidente da Comissão Eleitoral da OAB Londrina, e pelo Gabriel Baione de Alcântara e Silva, advogado do Observatório de Gestão Pública de Londrina.
Eles vão acompanhar o debate nesta sala, como vocês estão acompanhando, uma sala isolada, e de lá eles vão decidir quem tem ou não direito ao tempo de resposta, que é de 1 minuto e 30 segundos, caso esse direito seja acolhido, seja deferido. E para garantir a inclusão, a Tarobá está disponibilizando intérpretes de Libras, a linguagem brasileira, a língua brasileira de sinais, com forma de garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Nós temos a participação de Lucas Griglio, a Juliana Morales e também Rosimeire Gaspar. A todos vocês, o nosso muito obrigado em nome de toda a direção da Tarobá. E ainda, durante este debate, nós teremos o recurso da audiodescrição. É isso mesmo. Quem vai fazer esse importante trabalho também de inclusão é o Gabriel Arantes Correia. Ele vai traduzir as imagens deste encontro em palavras. Ou seja, ninguém vai perder absolutamente nada do que nós vamos apresentar aqui. Vamos então dar início agora à nossa primeira rodada de perguntas e respostas. Lembrando, nós vamos sortear aqui o candidato que vai fazer a pergunta e esse candidato vai escolher quem responde. Vai ser o primeiro então, candidato a fazer pergunta. Serão 30 segundos para quem vai perguntar, 1 minuto e meio para quem vai responder, 1 minuto para réplica e 30 segundos para tréplica. Então, atenção, senhores candidatos. Vamos então começar. Fernando vai colocar a mão na o nosso debate. Sortear aqui mexendo, todos eles conferiram essas, a gente chama de bolachinhas aqui com o nome de cada um. Vamos ver quem vai fazer então a primeira pergunta. Coronel Vila. E Coronel agora? Vila foi o Será sorteado que vai pro Thiago a fazer Amaral a ou não? primeira pergunta e ele escolhe. Expectativa grande para saber se vai pro Thiago Amaral. Vila, A primeira noite. pergunta do Pode Vila. escolher o candidato para quem o senhor vai perguntar. Boa noite, Fernando. Eu gostaria de fazer uma pergunta à candidata Maria Tereza. Foi para Maria Tereza, nesses foi para o últimos governo. meses que nós estamos acompanhando a gestão Vamos ver se ele vai da bater. saúde, da educação na cidade de Londrina. Nós temos percebido algumas questões problemáticas referentes à merenda, ausência de bibliotecas, uniformes com números irregulares e o pior, num país em que a Constituição afirma como princípio o da publicidade... Vila vai para cima do governo municipal, vai para cima da Maria Tereza, vai para cima da sucessora de Marcelo Bellinati. Boa noite, gente. Tenho que dizer aqui, candidato, que nós fizemos uma transformação na educação em Londrina. Quando nós assumimos, quando a gestão prefeito Marcelo Bellinati assumiu a educação aqui, nós não entregávamos uniforme. A merenda em algumas instituições era suco e bolacha, de água e sal. As 6 filantrópicas não recebiam merenda de acordo ou na quantidade correta. Se recebia uma coisa, não recebia outra. Nós tínhamos 0, não havia entrega de uniforme, não havia entrega de materiais para os nossos alunos. Os nossos professores recebiam muito pouco. A gente fez uma revolução, a gente reformou todos os prédios da educação. Nós não tínhamos sequer o certificado do bombeiro nos prédios e nós fizemos essa transformação. Todas as escolas passaram por reforma, as que não foram reformadas ainda estão sendo nesse momento. Então, nós temos um grande trabalho para mostrar de gestão séria, são mais de 80 mil refeições servidas todos os dias para as crianças que estão nas nossas escolas. Nós temos também a gestão do transporte, da merenda e do uniforme, de todo o material que é entregue para as nossas crianças. Lembrando que a nossa proposta para que as crianças fiquem mais tempo na escola, nós vamos avançar no tempo integral, nós vamos construir mais 10 novas escolas nos próximos anos e vamos chegar a 50% das matrículas em tempo integral. Muito obrigado à candidata Maria Tereza. Candidato Vila, agora tem 1 minuto para a sua réplica. Ok. É uma questão que foi amplamente divulgada no momento em que as escolas estavam servindo todos os dias macarrão para as crianças, num primeiro momento, sem que houvesse, inclusive, manifestação da Secretaria da Educação. A Prefeitura veio e disse que era fake news. E, na sequência, o secretário de Gestão interpelou a Secretaria da Educação a respeito do acontecimento. Isso é falta de planejamento. Imagina que uma pessoa que queira governar uma cidade, que é dotada de uma série de secretarias, que tem
uma gestão muito mais complexa do que apenas a gestão de uma secretaria, que é a Secretaria da Educação. Ela precisa se ater às situações referentes a planejamento para evitar que Secretaria de Educação e Gestão não funciona, segundo Vila. Que a candidata, que não conseguiu gerir apenas uma pasta, vai ter condições de fazer a gestão de toda a cidade? Tiro de 12 do Vila no governo municipal. Tem 30 segundos chegou armado, chegou com tudo. Com toda certeza, estou preparada para ser a prefeita de Londrina, porque eu estudei para fazer isso. Nós tivemos algumas situações pontuais na falta da entrega de alguns produtos, especialmente quando houve as enchentes no Rio Grande do Sul, que faltaram os produtos como arroz na nossa merenda. Mas tudo foi equalizado. Nós temos um trabalho, contratamos 8 nutricionistas, temos uma equipe muito forte que faz esse trabalho e algumas questões pontuais sempre são resolvidas. Muito bem. Agora, chamou de questões debate, pessoais a falta de arroz na merenda. Escolhe para quem ela vai dirigir a pergunta. Maria Tereza, por gentileza, para quem a senhora vai perguntar? Tercílio Turini. Candidato Tercílio, então pode fazer a sua pergunta, Maria Tereza. A senhora tem 30 segundos. Turini levantou para poder voltar a falar sobre o assunto depois. Importante da Prefeitura em Londrina, como o Natal, que trouxe tantos turistas, que trouxe muito desenvolvimento para a nossa cidade, fazendo a economia girar. Várias pessoas vieram para cá e eu gostaria de entender, candidato, quais são as suas propostas para essas ações no nosso município. Tercílio Turini terá 1 minuto e meio para ela dar a sua resposta. Por gentileza, cortar, Turini. né? Obrigado, vai querer a candidata Maria Tereza. Ou os dois é um momento importante que nós estamos aqui. Realmente o município fez algumas ações importantes, como a questão do Natal, mas nós temos que não só colocar na região central de Londrina, nós temos que fazer ações que abranjam toda a cidade de Londrina. Se você fizer ações só na região central... está mostrando que não está alinhado com ninguém, não. Estão, nos shoppings, você acaba tirando do comércio daquelas regiões, você acaba tirando, então, que as pessoas que vão comprar naquele comércio, essas pessoas sejam extremamente prejudicadas. Então, todas as ações do município hoje, elas têm que pensar na cidade como um todo. A região central de Londrina é uma região que precisa de muitos investimentos. É uma região que está feia, é uma região que ela tem que receber, tem que ter vida novamente. Então, não só durante o dia, mas durante a noite, é uma referência, sempre foi uma referência para quem vem de fora. Então, nós temos que fazer a discussão com os lojistas, com as entidades, para que a gente apresente um novo modelo de revitalizar a região central de Londrina. E também colocar novamente em ação as outras questões importantes da cidade. Resposta do candidato Tercílio Turini. E agora, a candidata Maria Tereza, que fez a pergunta a ele, terá 1 minuto para a sua réplica. Maria Tereza, 1 minuto. Bom, nós tivemos um investimento da Prefeitura de Londrina de 4 milhões no Natal no último como ano. Previsto, né? Jogou o assunto para o Tercílio para ela poder usar a réplica. Que trazem para o nosso município muito desenvolvimento. A gente precisa trabalhar ainda mais e vamos desenvolver isso. Ações com a governança de turismo, por exemplo, para que mais pessoas venham para cá, visitar as nossas igrejas, a Rota do Café, enfim, fortalecer todas essas ações para que a nossa cidade, que já é grande, que já é um grande lugar para as pessoas virem, para as pessoas passearem, seja ainda mais atrativos em ações como essa. Como o Natal, em grandes eventos como os esportivos que acontecem aqui. E nós vamos investir cada vez mais em trazer pessoas para cá. Nós temos o aeroporto que está sendo reformado, vai ampliar a capacidade para trazer essas pessoas, para que a gente tenha cada vez mais orgulho da nossa cidade, que a gente sinta o coração aquecido e também com as necessidades supridas. Candidata Maria Tereza fez a sua réplica. Agora o Tercílio tem direito a 30 segundos para a sua tréplica. Tercílio. Nós precisamos colocar em funcionamento o Museu de Artes de Londrina, antiga rodoviária, essa está é uma proposta há 5 anos. De turismo. O Teatro Zaqueu de Melo fechado. Essa é outra proposta. Abrir também para o turismo. Mandou bem o Os Tercílio. nossos parques. O da Isaac Ikeda, Arthur Thomas,
o Jardim Botânico. Percebe a diferença? Trazer mais gente. Não, vamos colocar o museu assim, assim, assado. É diferente. Mas da região como um todo. Perfeito. Nós, então, terminamos essa rodada e vamos agora pedir para o candidato Tercílio escolher o candidato para quem ele vai dirigir a pergunta. E eu lembro que o nosso debate também está sendo transmitido no YouTube, o canal da Tarobá, está sendo transmitido no tarobá.com.br e ainda na Tarobá FM 101.7. Doutor Tercílio, pode escolher Tarobá, o candidato ou a candidata para quem o senhor vai fazer primeira emissora a realizar debate. Candidato Barbosa Neto. Tercílio, o senhor tem 30 segundos, então, para formular a sua pergunta, por favor. Barbosa Neto. O maior problema, o maior aí desafio é casca grossa, hein? do próximo prefeito, na minha avaliação, é a questão da saúde. Como é que o senhor avalia hoje a saúde pública em Londrina e quais seriam as intervenções que a gente teria que fazer? Cortou para o Barbosa cortar. 1 minuto e meio agora Barbosa cortar, para dar a sua resposta a essa questão. Barbosa, por favor, o tempo é seu. O prefeito da saúde não resolveu, levantou para o Barbosa e o Barbosa vai cortar. Escuta aí, pode escutar. Concursado. O grande problema hoje é que quase metade dos servidores que prestam serviço à saúde de Londrina são terceirizados. Muitos mal preparados, que não tiveram treinamento, tiveram inclusive que fazer 2, 3 jornadas para compensar um rendimento. E aí o funcionário antigo tem que fazer o atendimento, o treinamento. Isso tem complicado muito e caído muito a qualidade do serviço de saúde em Londrina. Na minha opinião, se você fizer uma boa gestão, contratando profissionais através do serviço público, dando condições para que ele possa ter a função dele sendo valorizada, nós vamos mudar essa realidade. Principalmente inverter a situação. Hoje, com a falta de médicos nos postos de saúde, não tem pediatra, não tem ginecologista, não tem um aparelho de raio-x, eles vão todos para a UPA. As 2 UPAs estão sobrecarregadas e os funcionários estão extenuados. Concurso público, fim da terceirização e gestão. Com a telemedicina, com o fluxo da triagem sendo feita pelo celular, com o uso da tecnologia, nós vamos mudar isso. Já fizemos isso, sou o único prefeito que construiu 2 UPAs em Londrina, nós vamos melhorar a saúde. Agora, o candidato Tercílio Turini, que fez a pergunta, tem direito a 1 minuto para a réplica. Tercílio, o tempo é seu. Nós temos filas em todos os lugares. No posto de saúde, nós temos 54 postos de saúde em Londrina hoje. Vamos lá, a demora Tercílio. é de 3 a 4 meses para conseguir uma consulta. O posto de saúde não foi feito para ter fila. Mostrou o problema. Temos fila nas UPAs, no PAI, temos filas para consulta especializada, cirurgia eletiva. Através da tecnologia, criando uma central de telemedicina, como já foi feito em Curitiba, foi feito em Campinas, querendo resolver o problema da fila. Mas nós temos o problema, além da fila, que eu falei, nós temos a questão das cirurgias eletivas. Temos que combinar com os hospitais, que são grandes parceiros aqui de Londrina, para operarem mais e fazer os mutirões. Sem mutirões, nós não vamos conseguir zerar. É verdade. E construir mais 3 UPAs e mais uma UPA de criança, que é o PAI. Verdade. Obrigado ao candidato Tercílio. Barbosa tem mais 30 segundos para fazer a sua tréplica. Vamos ver o que o Barbosa fala. Eu também avalio que se você conseguir, com as 3 UPAs, descentralizar o atendimento emergencial, voltando a fazer principalmente o programa Saúde da Família, o PSF, você evita a entrada das pessoas diretamente nas UPAs. Londrina precisa voltar a ter o número que tinha antigamente, 128 equipes, elas estão hoje desmanteladas. E o governo federal tem investido muito nessa área, e acho que o PSF fortalecido... Muito bem. Agora o candidato Barbosa Neto, que acabou aí de fazer a sua tréplica, vai escolher um candidato para fazer a pergunta. Barbosa, quem você escolhe? Vou escolher o Diego Garcia. Diego Garcia. Então, Barbosa, vamos ver o tom de Barbosa Neto contra Diego Garcia, se vai ser na camaradagem, se vai ser pisando em ovos, vamos ver. Londrina é a capital da dengue. Tivemos aí, segundo o ano epidemiológico que terminou, levantou assunto para ele cortar depois. 52 mortes por dengue na nossa cidade. O senhor que é deputado federal,
o que o senhor teria de sugestão para a gente resolver esse problema? Quais seriam as ações que o senhor faria para reduzir o número de mortes e o número de casos de dengue em Londrina? O candidato Diego Garcia tem 1 minuto e meio para dar a sua resposta. O tempo é seu, Diego. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos aqui na bancada. Boa noite, Barbosa. Quero dizer para a população que, infelizmente, a atual gestão ela criou essa nova secretaria, a chamada Secretaria da Dengue. A cidade de Londrina se transformou na capital da dengue do Paraná. A cidade com maior índice de casos, e isso vem crescendo ano após ano. A cidade ela não tem uma política pública, falta os pontos de entrega voluntária na cidade. Hoje a cidade só possui apenas 2 e que estão muito mal localizados. Nós precisamos expandir esses pontos de entrega voluntária em toda a cidade. Ação concreta. Alguns bairros estão bem cuidados, mas a maior parte dos bairros estão abandonados. É lixo para todo lado. Basta percorrer a cidade. Nós precisamos reverter essa situação com uma política pública de conscientização, que trabalhe desde a primeira infância com as nossas crianças que estão na rede pública de educação infantil, que tenha parceria público-privada e que atue fortemente para reduzir esses casos de dengue na nossa cidade. É triste ver essa realidade em Londrina, mas eu sei como mudar isso. Eu sei como transformar essa realidade e fazer da nossa cidade uma cidade limpa e uma cidade linda de novo. Candidato Barbosa Neto tem apresentou para problemas, mas apresentou projetos concretos do que fazer. Vamos ouvir o Barbosa. Em 2009, Londrina era também a capital da dengue. E veja a atitude do prefeito, que não se conforma de ver pessoas morrendo por causa de um mosquito. Eu fui para a rua, decretei estado de emergência quando Londrina chegou a 144 casos apenas. Hoje são mais de 40 mil casos no ano epidemiológico, com 52 mortes. Eu fui para a rua, eu junto com a comunidade contratei os agentes comunitários de endemias, os agentes comunitários de saúde por concurso público, que aliás nós vamos melhorar o plano de carreira deles, coloquei o Fumacê, o Ministério da Saúde veio para Londrina para adotar os protocolos que nós fizemos aqui na nossa cidade para levar como modelo para todo o Brasil. Tivemos 3 mortes, infelizmente, 1 morte por ano nos 3 anos que eu fui prefeito da cidade. Então eu não me conformo de ver Londrina a capital da dengue do jeito que está. Com exceção do decreto de emergência, as ações parecem serem semelhantes. Como prefeito de Londrina, eu vou criar uma usina de processamento de resíduo sólido na cidade. Eu conheço e entendo bem dessa temática na Câmara dos Deputados, coordeno aqui no Paraná a frente parlamentar que trata sobre essas temáticas e que busca soluções inteligentes e inovação tecnológica. Nós podemos fazer mais pela nossa cidade, aproveitar os resíduos sólidos e melhorar as condições de trabalho dos nossos recicladores também. Muito bem. De acordo com as regras do debate, o candidato Diego Garcia agora escolhe um candidato ou candidata para fazer a sua pergunta. Diego. Eu escolho o Thiago Amaral. Tiago Amaral. E agora, qual a postura do Diego Garcia diante de Diego Amaral? Para o Tiago Amaral, por gentileza. Tiago Amaral, queira fazer a sua pergunta. Vamos ver. Candidato Tiago Amaral, todas as crianças e adolescentes devem ter as mesmas condições para o acesso e permanência na escola pública e gratuita, próxima da residência do aluno. Com mais de 3 mil crianças na central de vagas à espera de uma vaga nas nossas creches de Londrina. 3 mil. Como mudar esse cenário e ampliar o número de vagas para garantir o acesso escolar? Boa pergunta. Candidato Tiago Amaral, só para a gente fazer aqui o jogo das câmeras. Tiago, você tem 1 minuto e meio para dar a sua resposta. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos participantes, em especial ao deputado Diego Garcia, o candidato Diego Garcia. Bom, em primeiro lugar, esse é um dos problemas mais graves que assolam hoje todas as famílias de Londrina. É desesperador ver uma mãe e um pai que precisam trabalhar e não ter um local para deixar seus filhos. Esses números, 3 mil vagas que o deputado Diego coloca aqui, podem ser muito maiores do que isso. Por isso, nós precisamos agir, e agir rápido. Nós vamos criar, a partir do ano que vem,
o programa Fila Zero para as creches da nossa cidade de Londrina. É necessário que a gente chame a parceria em um projeto que envolva também as creches particulares. Mas, mãe e pai, escutem bem, as creches particulares serão custeadas também pela Prefeitura, pela administração. Isso já está sendo feito em outras cidades, diversas cidades do Paraná, e nós precisamos fazer aqui. Mas não só isso. Falando ainda da educação, nós precisamos urgentemente levar a segurança para dentro de cada escola. Por isso, nós vamos colocar guarda armada em cada uma das escolas da nossa cidade de Londrina. Isso é um belíssimo projeto do Thiago. Porque as escolas não podem ser porta de entrada de drogas. As escolas precisam ser a segurança de cada cidadão, a segurança da educação. É isso que nós vamos trabalhar dentro das nossas escolas. Então, guarda armada em cada uma dessas escolas. E vamos também trazer uma política muito forte, reforçando ainda mais as estratégias no ensino, como o Colégio da Polícia Militar, que eu já explico na sequência. Candidato Diego Garcia, agora tem 1 minuto para fazer a sua réplica, Diego, por favor. Construir escolas, ampliar o número de vagas em creches, isso é o discurso que todos nós ouvimos o tempo todo. Ó, Diego, nós precisamos assegurar a educação de qualidade para todas as nossas crianças. Além de garantir isso, o acesso à educação infantil para todos, nós vamos fazer muito mais. Eu, como deputado federal, sou membro da Comissão de Educação desde 2015, acompanhei todo o processo da Política Nacional de Alfabetização no governo Bolsonaro, a qual eu fui vice-líder do governo. Acompanhei a criação da Secretaria Nacional de Alfabetização. Nós vamos cuidar de cada uma das nossas crianças que estão nas creches para que elas sejam preparadas para o processo de alfabetização e assegurar a vocês, pais, que até o 1º ano sejam todas alfabetizadas na cidade de Londrina. E agora o deputado e candidato Thiago Amaral tem mais 30 segundos para fazer aí a sua tréplica. Continuando então, a porta da escola não vai ser mais, portanto, a porta de entrada de drogas para as escolas. Teremos segurança lá. E os colégios da Polícia Militar, que eu trouxe aqui para Londrina, Jardim Leonor, nós conseguimos transformar aquela região. Tiramos alunos que tinham todo o risco de caírem nas drogas, foram transformados verdadeiramente. A gente viu famílias se reconstituírem a partir desse colégio. Isso com disciplina e com respeito ao professor. Então, na nossa gestão, eu eleito prefeito, teremos um ensino de excelência, o melhor ensino do estado do Paraná. Muito bem. Tem que ver se os colégios militares pegaram os alunos que de fato estão em situação de risco ou se fizeram um concurso para pegar os melhores só para estudar, né? Pois não, Thiago, é com você a sua escolha. Escolha a candidata Isabel Diniz. Candidata Isabel Diniz. Então, Thiago, você tem 30 segundos para formular a pergunta para a candidata Isabel, por gentileza. Isabel, nós vivemos um período muito ruim e difícil aqui em Londrina com relação a obras públicas. Um dos maiores desafios que a gente tem é conseguir concluir as obras, fazer a manutenção dos espaços públicos. Hoje, o Zaqueu de Mello está fechado. Eu não sei se essa é a cara da Isabel, mas está com uma impressão de que ela olha com uma cara de ironia para o Thiago, né? Fechado. Nós temos hoje o nosso Museu de Artes fechado e temos paralisado a obra do Teatro Municipal. É importante, você, como é do PT, junto com a atual administração, nós temos chance de ver esse teatro realmente concluído? A candidata Isabel terá 1 minuto e meio para responder a questão do Thiago Amaral. Pois não, Isabel, boa noite. Boa noite. Obrigada, candidato Thiago, pela pergunta pertinente. O grande desafio que nós precisamos repor é principalmente essa questão da retomada de obras importantes, paralisadas por decisão política, por desperdício de recurso público, por Londrina devolver para o Tesouro Nacional recursos que poderiam estar propiciando para as famílias, para a juventude, para a nossa adolescência, incrementando a nossa economia, garantindo que Londrina possa ser atraída por outros festivais, como já ocorre, principalmente na construção e na finalização do Teatro Municipal. É muito triste e nos deixa indignados ver a nosso Teatro Zaqueu de Mello
que tanto poderia estar a serviço no complemento da educação, da segurança, do lazer das nossas crianças, da nossa população. E principalmente, como já foi dito aqui, a tristeza de ver abandonado o nosso museu histórico, a antiga rodoviária de Londrina. É preciso urgência e nós temos esse compromisso. O nosso grande fiador de estarmos à frente dos serviços da Prefeitura é retomar com urgência essas obras. Muito bem, agora o candidato Tiago Amaral tem 1 minuto para fazer a sua réplica. O sonho de cada londrinense é a eficiência da nossa administração pública, ou seja, que a nossa administração seja mais rápida, seja mais ágil, que resolva mais rápido o problema das pessoas. Percebe que o Tiago não está batendo tanto no PT. Obras tem incomodado tipo demais cachorro morto, não vale a pena bater. Verdade, ele só levanta ali, bate de leve, o centro da nossa volta cidade e continua explanando suas ideias. Está tomado pelas pessoas em situação de rua. A situação de abandono chega a todos esses prédios públicos. É vergonhoso a gente olhar para Londrina, uma cidade que tem realmente estruturas históricas na atual condição. Mas é claro que a gente pode ver essa cidade muito melhor. Se a gente colocar uma gestão eficiente, se nós mudarmos de patamar a administração da nossa cidade, com desburocratização, com eficiência realmente da máquina pública, com bom gasto do dinheiro público, isso vai mudar. Mas mais do que isso, precisamos combater a corrupção. Essa semana nós fizemos o lançamento agora da Agência Anticorrupção, junto com o senador Sérgio Moro, que é o maior exemplo, o baluarte de combate à corrupção no nosso país. A candidata Isabel agora tem 30 segundos para fazer a tréplica. É nosso compromisso para Londrina retomar principalmente essas obras paralisadas, estarmos atentos principalmente a obras paradas, a obras inclusive que tem que ser feito aditivos, porque nunca dá certo, um grande desafio. E nós sabemos que o ralo dos aditivos é por onde vai o ralo do recurso público. Muito bem. Agora a candidata Isabel ela falar isso, né? Diniz vai fazer a pergunta Aditivo para do o Coronel Teatro Vila, Municipal, que é o único exemplo. que ainda não respondeu neste momento, nessa rodada aqui. Por gentileza, candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato Vila, o grande desafio hoje é o debate da segurança pública. Quais são as suas propostas para que a gente volte defendeu a ter segurança, na linha, dignidade, as mães tenham sossego de saber que os seus filhos e os seus adolescentes estão seguros indo trabalhar, estudar. PT, PSDB, Lula, Alckmin, será que tem relação aí ou não? 1 minuto e meio para a sua resposta, zerando o cronômetro. O tempo é seu, Vila. Candidata Isabel, obrigado pela pergunta. Eu fui o comandante que mais tempo ficou à frente do 5º Batalhão de Polícia Militar. Comandei o hoje 30º Batalhão, à época 4ª Companhia Independente. Sou de Londrina, fui designado para cá tão logo me formei e desde então daqui não mais saí. Durante a nossa gestão, a segurança de Londrina esteve com índices de criminalidade super baixos. Nós conseguimos reduzir índices de criminalidade a um patamar que nos últimos 10 anos não se conseguia, com menos efetivo do que nós tínhamos. Qual que é o segredo para isso? É a coragem para fazer gestão. Nós conseguimos, de 5 viaturas, e olha que nós tínhamos bastante viatura no batalhão, nós conseguimos aplicar apenas 5 viaturas nas ruas, quando eu assumi o 5º Batalhão. Eu fiz um choque de gestão tal que, em determinado momento, com o mesmo efetivo, e menos, inclusive, eu consegui colocar 50. Um dos princípios que regem a administração pública é o princípio da eficiência. É com essa mesma gana, com esse mesmo tom de severidade e de eficiência que nós pretendemos administrar essa cidade. Cidade na qual nascemos, cidade a qual tanto amamos. Candidata Isabel tem 1 minuto para fazer a réplica e ir em cima da resposta do Vila. O nosso compromisso com Londrina, com as mães e pais de família, é principalmente fortalecermos a Guarda Municipal como
o instrumento de diálogo, de fortalecer a segurança, de resgatar a importância de uma cidade segura, superando e enfrentando principalmente a violência doméstica, a violência sexual, em que as mulheres, as crianças e os adolescentes puxa a guarda municipal e a violência contra a mulher e as crianças. E ampliarmos principalmente o efetivo da nossa guarda municipal com mais mulheres. Vamos ver o que o Vila vai falar sobre a guarda municipal. Importantíssimo isso, hein? Fortalecer e ampliar o militar de alta patente que pode ser contra a guarda municipal ou ser a favor. Vamos ver. Nos finais de semana, onde existe o maior índice de violência na cidade, também terem atendimento digno. Muito bem, agora o Coronel Vila tem aí 30 segundos para fazer a sua tréplica. Como parte dos mecanismos de implementação de segurança da cidade, como bem disse a candidata, nós temos a Guarda Municipal. Guarda Municipal essa que, antes de mais nada, deve ter os seus agentes valorizados. Recentemente, eles receberam apenas uma reposição salarial, mas não houve ganho. A Guarda Municipal deve ser aplicada nos próprios públicos e, sobretudo, nos colégios, para dar segurança às crianças, professores e pais que frequentam as escolas. Muito bem. E assim nós chegamos ao final da primeira rodada de perguntas e respostas. Você mostrou a favor da guarda, deste Vila, debate. né? Todos puderam perguntar e também responderam os questionamentos. Encerramos assim o primeiro bloco do debate. E daqui a pouco, vamos agora para o segundo bloco dos jornalistas. Eu vou deixar correr todo o intervalo comercial, só vou fechar minha câmera aqui. A se digladiar com perguntas e respostas. Voltamos já no segundo bloco do debate. Aí as perguntas. Promete mais, eu acho. Voltamos já. Para você que tem um lote ou uma chácara com contrato de gaveta, sabia que tem como regularizar? Nós temos profissionais de engenharia, jurídico, urbanístico e ambiental para te auxiliar. Entre em contato agora com a Lante Imóveis e Lante Consultoria. Há mais de 34 anos, a Paraná Pesquisas é referência em pesquisas de opinião pública. O nosso agradecimento aos milhões de brasileiros que nos confiaram e continuam nos confiando a sua opinião em todos esses anos. Acompanhe o nosso trabalho, paranapesquisas.com.br. Chegou a hora da mudança e só depende de você. O maior estoque da região, com carros até R$10 mil abaixo da FIP e mais, a melhor avaliação no seu usado. Eleja a Caldarelli Veículos e dê um novo rumo para a sua vida. Vem! Para o tão sonhado negócio, para a sua mobilidade, para viver com conforto, para rever a família. Crédito pessoal com taxas competitivas para suas grandes conquistas. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Para você que tem um lote ou uma chácara com contrato de gaveta, sabia que tem como regularizar? Nós temos profissionais de engenharia, jurídico, urbanístico e ambiental para te auxiliar. Entre em contato agora com a Lante Imóveis e Lante Consultoria. Vivo na Tarobá FM 101.7. Muito bem, de volta ao debate, vamos observar agora o segundo bloco. Nas redes sociais e, gente, o bloco entre os repórteres perguntam para os candidatos, deve ser um bloco mais ameno, um bloco mais... acessos simultâneos. Gente de todo canto assistindo o nosso debate. A gente está recebendo aqui mensagens. Mas vamos ver se surge alguma coisa, alguma afinetada. E também estamos no Band Play. E neste bloco, projetos interessantes que é o que a gente quer ver, né? Responder às perguntas dos jornalistas da Tarobá. Nós montamos aí uma série de 7 perguntas. Vamos colocar a pergunta do jornalista e sortear o candidato que vai responder. A primeira pergunta, então, é do repórter Silvano Brito. Vai lá, Silvano. A gente anda bastante pela cidade, percorre vários bairros e tem percebido que o número de moradias e ocupações irregulares em Londrina tem crescido muito, principalmente na periferia e fundos de vale, que são áreas de preservação ambiental permanente. O que o candidato ou a candidata à Prefeitura de Londrina pretende fazer em relação a esse problema? Muito bem, vamos então sortear quem vai responder aí a questão do Silvano Brito. Quem vai responder é o Coronel Vila,
Coronel Vila, por gentileza, o senhor tem Fundo de Vale, será que o comandante da PMPR, Unidade Londrina, aqui vai saber falar sobre o Fundo de Vale? Londrina é uma cidade grande. Londrina é uma cidade que deveria ser referência do ponto de vista ambiental. Nós entendemos que o serviço público ele deve se prestar também a realizar fiscalizações contínuas, fiscalizações e atuação de conscientização. Hoje, uma das coisas mais ricas que nós temos em Londrina, e é por isso que nós não temos enchentes, é a preservação dos fundos de vale. Quando não há a devida fiscalização, quando não há a devida intervenção do poder público, há uma tendência de que as pessoas pratiquem esse tipo de invasão. Falou tudo. Esse tipo de invasão, uma vez que se caracteriza ilegalidade, deve ser objeto de ação do poder público para a sua reconstituição. Cortar o mal tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista da invasão caracterizadora de crime. Se for o caso, entrando com ações judiciais de reintegração de posse, retirando essas pessoas dos lugares nos quais elas nunca deveriam ter estado. Assim sendo, a proposta que nós temos é de maior fiscalização e de um protagonismo assumido pelo poder público para que esse tipo de coisa não venha a acontecer e para que nós possamos, de fato, inibir que as pessoas tendam a praticar isso. Corajoso, Vila. Nelson Vila não gera voto populista, mas gera voto consciente. Do Grupo da Tarobá agora, que vai fazer a pergunta, é o Edson Neves. Vamos ver, Edson. O número de pessoas em situação de rua aqui em Londrina cresceu de forma exponencial nos últimos anos. E como agravante, parte desse grupo ainda possui problemas com álcool e drogas. Qual a estratégia para minimizar esses problemas e trazer mais dignidade a esse público? Muito obrigado, Edson. Vamos ver quem vai responder essa importante questão. Sorteando aqui. Tercílio Turini. Médico candidato Tercílio Turini conhecimento da parte 1 minuto e meio para responder a questão do Edson, terapia para isso, né? A questão do morador de rua é um problema social gravíssimo aqui na cidade de Londrina. Se fala em 1.500, 2.000 pessoas que são moradores de rua. Nós temos que colocar 24 horas por dia assistentes sociais na rua para identificar essas pessoas e tem que fazer também o diagnóstico, porque muitos são dependentes químicos, mas nós temos pessoas com doenças mentais, nós temos trabalhadores que às vezes chegaram no fim, no fundo do poço. Então nós precisamos de uma política consistente para tratar a questão do morador de rua. Nós precisamos integrar não só a Secretaria de Ação Social, a Secretaria da Saúde, nós temos que colocar junto aí a questão da polícia, nós temos que estar junto o Ministério Público, o Conselho Tutelar, além das casas de passagem, nós temos que fazer convênios e termos vagas para tratar essas pessoas. Então, hoje, aqui na cidade de Londrina, nós temos uma dificuldade enorme para encaminhar essas pessoas. Eu já visitei aí comunidade terapêutica que tem vaga, mas não tem o benefício. O município tem apenas, se eu não me engano, 8 vagas, a União 18 e o Estado não tem nada. Nós temos que chamar todos esses poderes para atuarem junto para a gente melhorar o problema. Muito obrigado. O finalzinho dele conseguiu trazer agora, algo quem concreto. Vai fazer a pergunta é a repórter Cauana Cardoso. Roda a pergunta da Cauana. Candidato, a minha pergunta é em relação aos espaços abandonados em Londrina. É só andar pelas ruas da cidade que vemos diversos imóveis abandonados, sendo usados como depósito de lixo, mocó, ponto de tráfico de drogas e abrigo para pessoas em situação de rua. Tudo isso acaba gerando uma insegurança para a população. Como você pretende mudar esse cenário? Obrigado à jornalista Cauana Cardoso. Vamos ver quem vai responder a pergunta dela. Especulação imobiliária também, muitos empresários. Garcia, que terá 1 minuto e meio para responder essa pergunta. Vamos ver o que o Diego vai falar. Tema polêmico. Nesses 3 mandatos consecutivos como deputado federal, já destinei mais de 30 milhões em recursos para revitalização de praças, para revitalização de quadras, campos. Foram muitos recursos pensando justamente em transformar essa realidade na nossa cidade de Londrina. Mas acaba sendo insuficiente com uma cidade
do tamanho de Londrina e com inúmeros espaços públicos totalmente abandonados. Nós temos, por exemplo, no centro da cidade, o antigo centro de ginástica olímpica, que hoje se transformou em um espaço de verdadeiro depósito de lixo, onde todo o esporte, toda a prática esportiva que ali acontecia, ninguém nem sequer fala mais ou se sonha em ver aquele espaço revitalizado. Nós temos como mudar essa realidade. É trazendo recursos e investimentos via o governo federal, e eu sei como fazer isso. Via o governo do estado, e eu também sei pela experiência que adquiri nesses 3 mandatos, 10 anos de vida pública. Eu acredito que a nossa cidade, Diego, ele tem uma arma na mão, totalmente revitalizada. É saber o caminho de onde pedir dinheiro para Londrina, como também as quadras dos nossos distritos, as áreas de lazer na zona rural. Nós podemos fazer muito mais pela cidade de Londrina. Muito obrigado, candidato Diego Garcia. O próximo jornalista aqui da Tarobá que irá fazer a pergunta é o Erickson Rezende. Vamos ver o que ele vai perguntar. Candidato, em seu plano de governo, qual o projeto para a revitalização do Centro Histórico e Comercial de Londrina? Obrigado, Erickson. Vamos ver quem vai responder essa pergunta dele. É o Barbosa Neto. O candidato Barbosa Neto irá responder 1 minuto e meio, Barbosa. O Barbosa falando dos centros. Será que ele vai falar da Lei Cidade Limpa? O centro de Londrina, como boa parte dos centros históricos das diversas cidades do Brasil, hoje são coalhados por moradores em situação de rua, a pichação, o abandono. Londrina não é diferente de várias cidades, mas se você fizer, primeiro, a instalação de câmeras, fazendo também com que a iluminação pública afaste esse abandono, incentivando também com redução de impostos, que comércios possam ir por lá. Como no meu tempo, eu sou o criador da Guarda Municipal, nós tínhamos uma base da Guarda Municipal no centro da cidade, ficava no Bosque. Nós reformamos todo o calçadão e tiramos ali muitos casos de furtos e roubos que eram realizados. Vamos retomar esses projetos, fazendo com o uso da tecnologia, com câmeras, com denúncias feitas por aplicativo. Vamos fazer com que o centro seja atrativo, a Zona Azul também facilitando tudo isso, e até mesmo com a tarifa zero que nós vamos criar a partir do ano que vem. Ninguém vai pagar mais para andar de ônibus em Londrina. Claro, de forma gradual, esse é um debate que nós queremos trazer para a sociedade, mas nós vamos dar vida para o centro, com os espetáculos artísticos, culturais, como aconteceu em Lisboa, como aconteceu em São Paulo e outras capitais mundiais. Muito obrigado ao candidato Barbosa Neto. A próxima pergunta é da jornalista Tatiane Pívaro, aqui da Tarobá. Vai, Tati. A minha pergunta é referente à coleta seletiva na cidade. Essa aí que já tornou Londrina conhecida internacionalmente, inclusive ganhando prêmios por conta disso, se tornou um problema na cidade, trazendo aí várias consequências para a população. E uma das alegações, inclusive, é a questão da defasagem nos contratos. O que você pretende fazer para mudar isso e resolver de vez esse problema? Obrigado, Tatiane. Vamos ver quem vai responder essa pergunta. Isabel Diniz, candidata Isabel Diniz, vai responder a pergunta da Tatiane com 1 minuto e meio, Isabel. Pergunta muito obrigada pela pergunta dela. Que é pertinente. De fato, o grande desafio da questão da coleta seletiva é principalmente prevenção, é educação. Nós precisamos, primeiramente, retomar em Londrina a educação ambiental, a participação das associações, das entidades, das organizações, dos condomínios, das associações, das escolas, das igrejas, nesse grande desafio que é a coleta seletiva, que não só é apenas recolher o resíduo que possa ter preço, mas é, acima de tudo, pautar um assunto e um tema necessário, que é a preservação das nossas nascentes, dos nossos rios.
Londrina está centrada em cima de 30 rios. Retomarmos imediatamente o programa o Rio da Minha Casa, o programa João das Águas que nós vamos criar, retomando esse compromisso, essa participação, retomar nas escolas, retomar principalmente a valorização dos nossos recicladores e recicladoras, que têm feito um papel importante, abandonado pela Prefeitura no último período, mas que os recicladores, sem nenhum apoio muitas vezes, são obrigados a levar para o seu espaço no extremo da periferia, já vulnerável, já defasado. É o nosso compromisso. Muito obrigado. Retomar a coleta seletiva com vigor, mas principalmente com participação e investimento de recursos. Obrigado, candidata. Isabel, você está acompanhando o debate com os candidatos a prefeito de Londrina, respondendo neste bloco perguntas dos jornalistas da Tarobá. E quem faz a pergunta agora é o gerente do portal Tarobá, Bruno Carraro. A minha pergunta é sobre mobilidade urbana. Nos últimos anos, a gente acompanhou que a frota de veículos aqui mobilidade em Londrina urbana é subsídio ao transporte coletivo. Também vamos ver. Houve a expansão de algumas regiões do município, como aqui, nessa onde nós estamos, região sul de Londrina. Existe um projeto específico para reduzir os impactos do trânsito nessas regiões? Vamos lá. Quem vai responder essa pergunta aqui? Professora Maria Tereza, 1 minuto e meio para responder a pergunta do Bruno Carraro. Tem tantos outros problemas de gargalo, né? Obrigada, Bruno, pela pergunta. É super importante lembrar tudo que a gestão prefeito Marcelo Bellinati, a nossa gestão fez. Nós construímos e ela cita nossa gestão Marcelo Bellinati. Acho que pela primeira vez ela enfatiza tanto a nossa gestão. Nós fizemos obras super importantes aí mesmo na Zona Sul, Faria Lima, a duplicação da Faria Lima e também a Guilherme de Almeida. Mas a gente ainda precisa melhorar, porque a nossa cidade cresceu. Nós precisamos ampliar o número de ciclovia. O transporte público, é muito importante que a gente tenha melhoria na qualidade do serviço prestado. A Prefeitura e a CMTU preparam para os próximos dias o lançamento de um aplicativo que vai revolucionar o uso do transporte público, para que essas pessoas sejam incentivadas a participar mais. Porque quando a gente vê, em dias de chuva, por exemplo, a gente percebe que o trânsito fica mais intenso, ou seja, em dias que não chove, as pessoas usam formas diferentes de transporte. Então, nós precisamos entender o que é preciso fazer para que essas pessoas possam. Nós temos em Londrina um plano de mobilidade que foi construída com várias obras previstas para 2025, para 2030 e assim por diante, para que a gente possa fazer essas obras e desafogar completamente o trânsito, considerando que cresce o número de pessoas e cresce também o número de carros e toda a frota do município. Muito obrigado à candidata Maria Tereza. Nenhum projeto a última específico. Pergunta agora é do apresentador do Jornal Tarobá FM, do Segunda Hora, também na Rádio Tarobá, e do programa Tempo Quente, na TV, Rodrigo Marini. O orçamento de Londrina previsto para 2025 é de 4 bilhões de reais. A pergunta é, qual alternativa apresentar ao londrinense para que ele não seja penalizado com aumento de impostos, como, por exemplo, o IPTU? Muito bem, e o candidato Tiago Amaral é que vai responder aí a pergunta do Rodrigo Marini. Candidato, 1 minuto e meio para o senhor. Obrigado, Marini. Esse é um assunto que eu conheço bastante, é o orçamento público, sou relator do orçamento do Estado, 60 bilhões de reais o orçamento do Estado lá em Curitiba, e eu tive a oportunidade realmente de ser o gestor desse orçamento. E uma coisa que eu posso dizer a vocês é que nenhuma cidade do nosso país prosperou, ou seja, avançou, virou referência, quando ficou dependente quase que exclusivamente do seu IPTU. O IPTU é, sem dúvida, o pior de todos os impostos, porque o IPTU, ele cobra a sua casa, o seu estabelecimento, sem que você faça nenhum tipo de geração de riqueza e de receita. Então nós temos que mudar isso, mudar a matriz econômica. Quer dizer o quê, né? Quer dizer que nós vamos trazer a industrialização para Londrina. A indústria é a melhor forma de você gerar riqueza para uma cidade. E se você gera riqueza para a cidade, você consegue aumentar a receita do nosso município sem ficar dependendo de aumento de impostos das pessoas. Você não tem que pagar mais imposto para que o recurso, para que a saúde chegue para você, para que a tua escola seja de qualidade, para que, de fato, a cidade consiga te prestar os serviços. Não, você já é um trabalhador.
Os nossos londrinenses já são trabalhadores. O que nós precisamos é melhorar a qualidade da nossa cidade, da organização da nossa cidade, a desburocratização da nossa cidade, para deixar a nossa cidade mais eficiente, para trazer as empresas que realmente geram mais impostos. A cidade vai ficar rica novamente, em um novo tempo para Londrina. Obrigado ao candidato Tiago Amaral. Nós encerramos, então, esta segunda rodada de perguntas, desta vez feitas pelos jornalistas da Tarobá. No próximo bloco, os candidatos vão voltar a fazer perguntas, entre eles aqui também por meio de sorteio. Voltamos já. Debate morno, debate sem grandes alfinetadas, debate sem grandes temas discutidos, debate sem grandes propostas pontuais, né? Olha, pretendo aumentar assim, fazendo assado, investindo tanto. Não tenho. O que tem é, vamos melhorar, vamos ampliar, vamos acontecer, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. Mas como vai fazer isso? Como vai fazer aquilo? Como vai ampliar? Como vai melhorar? Daí tá faltando, eu tô achando falta. O maior estoque da região, com carros até 10 mil reais abaixo da FIP e mais, a melhor avaliação no seu usado. Eleja a Caldarelli Veículos e dê um novo rumo para a sua vida. Vem! Há mais de 34 anos, a Paraná Pesquisas é referência em pesquisas de opinião pública. O nosso agradecimento aos milhões de brasileiros que nos confiaram e continuam nos confiando a sua opinião em todos esses anos. Acompanhe o nosso... São 11 horas e mais 38 minutos. Estamos já de volta para o debate com 7 candidatos. Terceiro debate, terceiro bloco do debate. Nós estamos dando início agora à terceira rodada de perguntas e respostas. Lembrando que nós vamos sortear aqui quem começa perguntando. E aí esse candidato vai escolher quem responde e assim sucessivamente. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, tem mais 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Se houver necessidade, nós faremos sorteio para definir a retomada da rodada de perguntas. Tá legal? Então vamos ao sorteio. Quem vai começar perguntando neste bloco? Candidato Tercílio Turini. Candidato Tercílio Turini fará a pergunta. Vamos ver o que o Tercílio vai perguntar aí para quem? O candidato ou a candidata a quem o senhor dirige a sua pergunta com 30 segundos o seu tempo, por favor. Candidata Maria Tereza. Candidata Maria Tereza, então, Tercílio Turini volta a apontar os canhões para o lado da administração municipal. É investir na família, é realizar sonho, é ajudar a transformar a vida das pessoas. Em Londrina, hoje, nós temos 70 ocupações, cerca de 4.500 famílias. E na zona rural, não sabemos o número exato, mas fala-se de 30, 40 mil chácaras irregulares. Como que nós podemos resolver esse problema? A candidata Maria Tereza terá, então, 1 minuto e meio para dar a resposta a essa questão. Maria Tereza. Com o Turini, hein? Bom, candidato, nós Será que precisamos, além do mapeamento que a Coab faz sobre todas essas ocupações, nós precisamos avançar em legislação que proíba e coíba esse tipo de irregularidade, em fiscalização da própria prefeitura. E em relação a chácaras irregulares, é importante que a gente dê dignidade a todas as pessoas, inclusive das ocupações. Nós temos feito várias ações. Falou da chácara, mas não falou de número. Nós fizemos a revitalização, a reurbanização de vários bairros da cidade que há muitos anos existiam e sequer tinha rua, esgoto, mas a gente precisa levar dignidade para essas pessoas. Vários bairros, mas não apresentou número. O ônibus precisa passar na frente da casa, precisa ter asfalto para poder levar essas crianças para a escola, no caso das chácaras. Nós temos o transporte público escolar oferecido para essas crianças, mas precisamos resolver essa situação. Precisamos de uma legislação que faça um marco temporal das chácaras, das ocupações que existem, para que a gente possa ampliar a fiscalização e não deixar mais isso ocorrer, ampliar o número de servidores que fazem esse trabalho e, com certeza, informar o cidadão com muita tecnologia, quando ele for comprar ou quando ele for esse trabalho, lugar, nada que ele de possa número. saber se aquele imóvel é passível de documentação, porque nós precisamos de dignidade para todas as pessoas.
Encerrou com dignidade, do debate, né? O candidato Tercílio tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Mas nada Tercílio. de concreto de proposta. Olha, com relação às ocupações, 4.500 famílias, maioria trabalhadores. E essas pessoas, elas podem ser hoje beneficiadas por programas tanto do governo do estado como do governo federal, através do FAR, é o Fundo de Arrendamento Residencial. É um programa que é financiado pela Caixa Econômica. Tercílio mais bem preparado que Maria Tereza. O município tem que oferecer o terreno. O município hoje não tem grandes terrenos. Nós precisamos vender os terrenos valorizados perto dos condomínios e nós vamos fazer isso, se for um prefeito, para comprar terreno para fazer esse projeto funcionar junto com o governo federal e o governo estadual. Com relação às chácaras, a Câmara de Vereadores aprovou agora em dezembro já uma lei facilitando, está lá no IPU, para fazer as diretrizes finais, para fazer o norte para a gente regularizar todas essas chácaras que são irregulares. Obrigado, Tercílio. Tercílio mostrou mais conhecimento do que 30 segundos Maria para Tereza. fazer a tréplica. Em cada lugar desse, em cada ocupação, em cada casa, em cada chácara, a gente tem um aluno da nossa rede, a gente tem uma pessoa que precisa acessar o serviço da saúde dia ou outro, que precisa chegar à cidade, que precisa ir ao supermercado. Então, com certeza, nós precisamos avançar na regularização dessas áreas, sejam na cidade, sejam na zona rural, para que eles possam ter muita dignidade de vida. Agora, candidata Maria Tereza, a senhora não apresentou projeto nenhum para melhorar coisa nenhuma. Apenas que tem uma pergunta agora, com 30 segundos. Que tem passageiros lá para ser atendido pelo transporte escolar. Isabel, muito bem. 30 segundos para Maria Tereza fazer pergunta, então, por favor. Candidata, nós temos, Londrina é a 9ª melhor cidade do país para se envelhecer. Gostaria de ouvir um pouco sobre as propostas para as políticas das pessoas idosas. Qual o índice, né? Quem afirmou Isabel, que é a 9ª melhor cidade para fazer a sua resposta, para dar a sua resposta? A questão das políticas públicas para os idosos é um grande desafio. Hoje, a estimativa de que na rede pública de saúde do nosso município, mais de 40% do público que lá é atendido são idosos. Nós precisamos integrar saúde, moradia, transporte, cultura, lazer, segurança, na perspectiva de darmos dignidade, atendimento a esta população. Nas nossas áreas, inclusive de falta de moradia, uma grande gama são aquelas mães e avós que cuidam das crianças, que não têm creche para deixar as suas crianças, inclusive para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu lazer, para ter o seu momento de descanso e dignidade. É preciso resgatar, é preciso reconstruir o compromisso com aqueles e aquelas que já trabalharam, que já dedicaram a sua vida, inclusive na construção, na contribuição do crescimento da nossa cidade e que estão desamparados no último período, sem perspectiva de melhoria e, inclusive, de ter a sua segurança, principalmente de moradia e habitação digna. Porque grande parte dos nossos idosos estão nas áreas de vulnerabilidade e de extrema periferia na nossa cidade. Obrigado, Isabel. A Maria Tereza agora tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Um dos programas mais importantes que nós temos na Secretaria Municipal do Idoso é a Creche Dia. Ela atende os idosos, as famílias que não têm com quem deixar esses idosos ou que precisam de cuidados permanentes. Eles são atendidos como se fosse uma creche. Para essas pessoas, Maria apresenta o que já existe. Vamos ver se ela apresenta algo que ela pretende fazer. Perto da prefeitura, e nós precisamos ampliar, levar esse serviço a outras regiões da cidade. Uma das construções mais importantes também da nossa gestão com o prefeito Marcelo Bellinati foi o Centro de Convivência da Zona Norte, bem como a reconstrução do Centro de Convivência do Idoso da Zona Leste e da Zona Oeste. E nós vamos fazer um Centro de Convivência para idosos também na Zona Sul. Nós precisamos cuidar de quem cuidou da gente. Nós precisamos dar atenção, saúde mental, convivência, muita arte, muita cultura para todos os nossos idosos. Candidata Isabel, você saiu melhor nessa última 30 rodada. Segundos agora para a sua tréplica. Nós precisamos ter o compromisso
principalmente com aqueles e aquelas que precisam de tempo, de acolhida, e principalmente no aspecto da saúde, na questão das especialidades nas unidades de saúde, principalmente na especialidade de geriatria. É preciso atender a nossa população idosa, para além do lazer, da cultura, da dança, que também são ações terapêuticas, mas principalmente esse cuidado da saúde que hoje está defasado. Obrigado, a candidata Isabel. E a candidata Isabel vai escolher agora um candidato para ela fazer a sua pergunta. Isabel, por gentileza, quem a senhora escolhe? Eu convido o candidato Tiago Amaral para nós dialogarmos. Muito bem. A senhora, 30 segundos então para fazer a sua pergunta. Desculpe. PT extrema-direita. Vamos ver o que sai. De quase 50 mil pequenos empreendedores na cidade. É a possibilidade de nós retomarmos o crescimento, o emprego, possibilitarmos, inclusive, através dos meios que nós temos, triplicar a geração de renda, de trabalho, de emprego, de mobilizar a cidade. Qual é a sua proposta para esse segmento de 50 mil empreendedores da nossa cidade? Tiago Amaral, 1 minuto e meio aí para responder a questão da Isabel, por gentileza. Aqui nós vamos colocar em prática a Lei de Liberdade Econômica do presidente Bolsonaro. Essa lei foi uma lei fundamental para mudar a cabeça da forma que os nossos empreendedores, nossos pequenos empreendedores e os nossos trabalhadores do Brasil realmente são tratados. E a cidade de Londrina é a cidade que mais precisa disso. A cidade de Londrina está carente hoje de uma política que realmente enfrente o problema dos seus alvarás, do licenciamento rápido, das liberações rápidas, justamente para você poder instalar a sua empresa. Nós não temos uma definição clara sequer de quais áreas a cidade de Londrina disponibiliza para que você possa fazer a industrialização. Nós não temos a clareza sequer de onde as pequenas empresas podem se instalar. Por exemplo, oficinas. Quantas oficinas hoje estão trabalhando de forma irregular porque a prefeitura não sequer libera o seu alvará? Uma atividade como essa, uma atividade de baixo impacto. Portanto, a legislação que nós já temos no Brasil, ela especifica que você pode trabalhar com alto alvará. O que quer dizer isso? Que você, ao invés de ficar esperando hoje 1 ano, 2 anos, você vai ter o teu alvará em 48 horas. Isso já é aplicado em diversas cidades, porque nós temos que partir do princípio de que o londrinense é trabalhador, só quer acordar cedo e gerar o seu emprego, gerar emprego para as pessoas. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer Londrina mudar de patamar. Londrina vai ver um novo tempo da geração de emprego e do respeito aos nossos empreendedores. Obrigado ao candidato Tiago Amaral. Candidata Isabel, a senhora tem agora 1 minuto para fazer uma réplica. Nossa proposta, estando à frente da Prefeitura, é fortalecer, é ampliar a Casa do Empreendedor, focada principalmente para você, pai e mãe de família, que tem lá o seu negócio, o seu investimento na produção de salgado, na economia criativa, na economia da solidariedade, nas possibilidades da economia solidária. Nós vamos investir para que a Casa do Empreendedor seja esse espaço em que vocês vão ter aporte, suporte, orientação técnica, recursos e possibilidades de aporte de financiamento a juros baixos e condizentes com a situação e a condição que vocês têm. Nós vamos possibilitar para você que precisa reformar, atualizar, melhorar, qualificar o seu transporte, para que o seu empreendimento, para que o seu negócio possa gerar não só renda, trabalho e dignidade para a sua família, o projeto é bom, mas dinheiro vem de onde? Possibilitar mais vagas de trabalho e dignidade e renda na nossa... Candidato Tiago Amaral, 30 segundos agora para tréplica. Hoje, muitas vezes, quando o empreendedor vai à prefeitura, ele tem dificuldades para conseguir o seu licenciamento. Então, ele percorre lá o IPU, vai no Macodel, depois ele vai em Corpo de Bombeiros, ele vai para a Secretaria de Meio Ambiente, vai para a Secretaria de Obras, é um empurra-empurra. Ninguém é responsável pelo teu problema. Você chega lá, eles olham para você e falam, olha, desculpa, mas esse problema aqui é teu. Nós vamos lançar um programa que esse problema é meu, é da prefeitura. O empreendedor vai ter da prefeitura o programa, esse problema é meu e eu vou te ajudar a resolver as suas dificuldades para você poder abrir o teu negócio e gerar emprego. Acabou o Tiago, tempo, então candidato. você agora escolhe um candidato para fazer a pergunta agora na sequência do nosso debate. O senhor vai perguntar para quem?
Vou perguntar para o Barbosa Neto. Então pode fazer a sua pergunta em 30 segundos, por gentileza, Tiago. Vamos ver. Vamos Barbosa, ver. Estudos Duas de feras aí, hein? 2019, portanto, antes da pandemia, já davam conta de que nós tínhamos, da UEL, inclusive, que nós tínhamos mais de 3 mil moradores, pessoas em situação de rua. E nós estamos vendo problemas de drogas acontecerem na cidade, aumento, problemas com criminalidade acontecendo à torta e à direito. Hoje, a Secretaria de Assistência Social tem 135 milhões de orçamento. Você acha que está certo a atual política? Candidato Barbosa, Tiago levantou para o Barbosa cortar. Vamos ver se o Barbosa vai cortar, vai fazer o jogo do Tiago. A primeira coisa que eu vou fazer é baixar um decreto que cancela o decreto atual que impede que a prefeitura pague a passagem para mandar de volta o morador em situação de rua para a sua cidade de origem. Esse é um decreto feito pelo Marcelo. Nós vamos acabar com isso, a primeira coisa. Parar de briga. Secretária de Assistência não fala com a secretária de Saúde. A abordagem é da assistência social, mas vários casos de pessoas com drogas ou em surto psicótico ou até problemas psicológicos, precisa ter a saúde ao seu lado e os dois secretários simplesmente não se conversam. Nós vamos dar acolhimento e vamos fazer uma triagem. Você quer ficar, quer trabalhar, quer ir para uma dependência química sendo recuperado, quer uma oportunidade de emprego, isso nós vamos fazer. Principalmente porque Londrina hoje é uma cidade que está impedida de você ir para o centro da cidade, sendo constrangido a todo momento pelos moradores em situação de rua. Você pergunta para eles por que eles vêm para cá. Eles falam porque aqui a vida é boa. Nós não podemos deixar a vida facilitada para eles aqui. E não é nada de crueldade, mas é que vamos insistir para que ele possa voltar para sua casa, para que a família possa acolhê-lo lá, ou um vizinho, ou um parente. Não pode uma briga de marido e mulher. O Barbosa tabelou com o Tiago até agora. Até agora tabelou com o Tiago. Obrigado. Vamos ver. Obrigado, Barbosa Neto. Vamos ver a sequência. Tem 1 minuto para fazer a réplica. Barbosa, eu tenho um ato que farei antes do que esse, que é fazer a atual secretária de Assistência Social se tornar ex-secretária de Assistência Social. Olha a porrada do Tiago. Não é possível que um orçamento de 135 milhões de reais... Anunciou a demissão ao vivo da secretária de Ação Social. Saúde para Educação, que a gente não consiga realmente encaminhar de forma digna essas pessoas. Impressionante. Porque ali são seres humanos, é verdade. E com 135 milhões, é óbvio que nós conseguimos implementar um programa de altíssimo nível para tirar essas pessoas da rua. Porque a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça, na rua, não. Na rua ninguém tem dignidade. Na rua, se você não está nas drogas, você vai entrar. É verdade. Se você não está no álcool, você vai entrar. É verdade. Se você ainda não foi para o crime, você vai para o crime. É verdade. Isso está contaminando o centro da nossa cidade, os bairros da nossa cidade. Então, eu já deixo aqui claro, vamos implementar o projeto Arca, um projeto já reconhecido, e vamos devolver... Acabou o tempo, não soube gerenciar o tempo, Tiago Amaral. Vamos ver o Barbosa. Neto, agora vai ter mais Será que o Barbosa arrepia ou vai continuar no jogo de comadre? Acho que nós esgotamos esse assunto, mas eu queria dizer, existem diferenças entre nós. O Tiago falou aqui a respeito de relatório de orçamento, mas só que ele foi o responsável por ter tirado o direito das pessoas pagarem, junto com o governo do Beto Richa, a tarifa mínima que era de 10 metros cúbicos e baixou para 5 metros cúbicos. Aumentou a alíquota do IPVA também em mais de 150%, uma das mais caras hoje do Brasil. Barbosa abriu a caixa de ferramenta, vai dar direito de resposta. Agora, pelas regras aqui, o senhor vai escolher... Vai dar pedido de direito de resposta. Dirigir uma pergunta e terá 30 segundos para isso. Coronel Vila. Só um segundo. O Tiago Amaral pediu direito de resposta, estou acionando aqui a nossa coordenação para que leve a questão aí, o pedido de direito de resposta do Tiago Amaral para a nossa comissão julgadora. Pois não, Barbosa? Coronel Vila, já que nós estamos falando desse assunto... Você vai fazer para o Coronel Vila, né? Então o Barbosa tem 30 segundos para fazer a pergunta para o Vila, por gentileza, Barbosa. Coronel Vila, o prefeito atual aumentou o IPTU em 300%. O
prefeito atual aumentou a taxa de coleta seletiva em 300%. Eu não aumentei o IPTU quando fui prefeito, governei com 50 cargos comissionados, cortei diretorias de Sercontel, de Coab, cortei cargos em comissão, reduzindo despesa para não afetar o povo. Fui buscar dinheiro em Brasília. Londrina foi uma das cidades que mais recebeu. Perdeu tempo também. Vamos ver. Queria saber o que o Vila vai responder, porque o Barbosa acho que não conseguiu fazer uma pergunta. Você aumentar tributo para aumentar a arrecadação não é a fórmula mais adequada de você fazer a sociedade se desenvolver, sobretudo economicamente. Verdade. Então, nós temos o pensamento de que, em primeiro lugar, nós temos que fomentar e aquecer os negócios através do comércio e da prestação de serviços, nos quais Londrina já é uma referência, mas ampliar essa atuação atraindo, no máximo possível, indústrias para a cidade. Você trazendo indústrias para a cidade, indústrias fortes, elas vão aquecer a economia. É isso que vai fazer com que haja o aumento no orçamento, que haja o aumento no orçamento que permita ao governo municipal reinvestir nas pessoas. Volto a dizer, você criar impostos, aumentar impostos para aumentar a rentabilidade do município para investir, não é o caminho mais correto. Uma outra maneira de você tornar o município mais efetivo é fazendo o choque de gestão mesmo, Barbosa. É você cortando os funcionários que estão em situações que não deveriam estar já fez, né? E reenviando esse pessoal para as suas devidas atividades, como é o caso, por exemplo, da Secretaria de Educação, que tem vários professores dentro dela própria. Aí, ó. Muito obrigado ao Coronel Nelson Vila. Parece o alinhamento entre Barbosa e Vila nessa altura. A réplica dele. Barbosa. Sinceramente, eu fico preocupado, porque se fala muita coisa, até papagaio fala, mas nós temos que explorar as diferenças entre nós, né? Eu sou contra, por exemplo, creches particulares, que disse aqui o Tiago Amaral. Eu sou contra aumentar mais imposto numa cidade empobrecida. Londrina é a segunda em população e é a terceira no PIB nacional, é a quarta no PIB estadual. E nós temos aqui pessoas que aumentaram a alíquota do IPVA, pessoas que aumentaram a conta da água, IPVA estadual, está falando do Tiago. ICMS, que dão cargos toda hora para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário. E você, que é servidor público estadual, está há 7 anos sem ter o reajuste merecido. Então, essas diferenças precisam ser colocadas agora. Todo mundo fala, é preciso, nós vamos fazer. Eu já fiz, eu não sou aposta. Londrina me conhece, sabe que eu sou contra o aumento de impostos. Tempo esgotado, Barbosa. O Vila tem agora mais 30 segundos ainda para a réplica. Vamos ver se o Vila rebate mais alguém. Promessas e aqueles que têm um histórico. Nós temos um histórico na Polícia Militar na condição de gestor da coisa pública. Durante a nossa permanência nos comandos pelos quais passamos, nós conseguimos viabilizar um melhor atendimento com menos recursos humanos. Isso significa coragem para decidir, fazer choque de gestão para melhorar as condições da pessoa que trabalha e das pessoas da nossa cidade. Muito obrigado ao Coronel Vila. Vila, você agora vai escolher um candidato para fazer a pergunta. Eu lembro que temos o Dr. Tercílio e o Diego que não responderam ainda neste bloco. E a comissão julgadora me informa que foi deferido o pedido de direito de resposta do Tiago. Deferido, ou seja, o Tiago vai ter direito de usar o direito de resposta. Escolha, por gentileza, Vila. Diego Garcia. 30 segundos para a sua pergunta, então, Coronel. Diego, nós conhecemos a cidade de Londrina. Barbosa Neto atrapalhou o Vila ali. O tempo do Coronel Vila, porque o Barbosa interveio na pergunta do Coronel pedindo direito de resposta. Não, é que o Vila estava fazendo a pergunta naquele momento. Sim, agora sim, nós até interrompemos. Nós interrompemos aqui a pergunta do Coronel Vila, não é?
de forma Por que o Barbosa está perguntando de direito de resposta? Assim, atrapalhar a pergunta dele para falar que você Direito pediu um direito sobre de o resposta. direito. Então a comissão Só se vai for. analisar também um pedido de direito de resposta do Barbosa Neto. Coronel Vila, por gentileza, então, 30 segundos, o senhor escolheu o Diego Garcia, correto? Exato. Diego Garcia vai responder então. 30 Vamos ver segundos. a pergunta do Diego Garcia. Nós conhecemos Londrina, o município de Londrina, Para o Diego, poder né? municipal, e ele é caracterizado como sendo um dos mais travados para a tramitação de documentos, liberação de alvarás, enfim, uma burocracia medonha que lá impera. Qual que você acha que é o caminho para que nós reduzamos essa burocracia, para que nós otimizemos os resultados da administração pública? Agora o Diego Garcia terá 1 minuto e meio, então, para responder a pergunta do Coronel Vila. Diego. Bom, o caminho para a redução da burocracia é justamente mudar a legislação atual dentro do município de Londrina. É permitir a criação de novas áreas de industrialização dentro da nossa cidade, como a própria PR 445, que está sendo duplicada e que nós precisamos garantir que ali se torne um novo corredor industrial. Nós precisamos também pensar no futuro da cidade. Parte industrial ele está respondendo. O projeto das novas concessões de rodovia, que eu, como deputado federal, acompanho de perto, e precisamos atuar de tal forma que tanto no contorno norte como no contorno leste, ali se transforme também num novo corredor industrial, sem burocracia, mas com facilitação para que a indústria venha para a cidade de Londrina. É triste quando, por exemplo, eu visito um parque industrial como o Parque Buenas Vistas, na cidade de Londrina, e o primeiro pedido que os empresários me fazem, Vila, é de um ponto de ônibus, para que o trabalhador, eles possam ter mais sucesso na contratação de novos funcionários. Nós vamos mudar essa realidade. Nós vamos aproximar a gestão de quem quer gerar emprego, de quem quer gerar novas oportunidades para toda a população londrinense. Faltou desburocratizar. E agora o Coronel Vila terá 1 minuto para a sua réplica. Nós temos uma prefeitura que é composta por várias secretarias que não se comunicam. Não há um sistema integrado, informatizado, que permita uma gestão plena do serviço público. Esse é um dos principais obstáculos para o desenvolvimento da cidade. As pessoas hoje entram com um pedido de alvará e demoram 6 meses para ouvir não. E quando fazem o pedido novamente, leva mais 6 meses para conseguir, às vezes, ouvir de novo não. Assim sendo, uma das propostas que nós fazemos é da informatização do poder público municipal. E segundo, criar um grupo de licenciadores, cada qual pertencente a uma secretaria licenciadora, para viabilizar que os projetos, que os alvarás, que os pedidos sejam atendidos. Não para dizer não, porque dizer não é fácil. Muito bem, Bom agora o Diego Garcia tem 30 segundos para fazer a tréplica. Vamos criar na cidade de Londrina, eu vou realizar isso, um novo programa que esteja próximo do cidadão. Chega de prefeito que fica no gabinete e não escuta a sociedade, não escuta os empresários, não escuta a população. Nós vamos para perto do cidadão londrinense. Nós vamos aproximar a gestão pública de cada cidadão na cidade de Londrina. Nós vamos desburocratizar a cidade de Londrina. Muito bem, então nós temos aqui um pedido de direito de resposta que foi deferido e diz a regra aqui do debate que cabe ao mediador definir quando será dado esse direito de resposta. Então nós temos 1 minuto e meio para o Tiago no direito de resposta dele, só que eu vou pedir para o Diego fazer a pergunta para o Tercílio, que é o único que faltou, para a gente encerrar, e aí na sequência o Tiago fará o exercício do seu direito de resposta concedido pela nossa comissão. Então, Diego, você vai fazer a pergunta aí para o doutor Tercílio Turini, que ainda não respondeu nesse bloco. Você tem 30 segundos, por gentileza, para formular a sua questão. Pré-candidato Tercílio Turini, um dos grandes problemas na cidade de Londrina é a questão da ausência de políticas públicas de bem-estar animal. Eu gostaria de saber o que o pré-candidato apresenta para a população londrinense com relação a esse tema tão importante que é a causa animal.
Jogou pro Tercílio para ele Turini, cortar. o senhor tem aí 1 minuto e meio para responder a pergunta do Diego Garcia. Agradeço, candidato Diego, pela pergunta. Esse é um tema hoje muito debatido no meio da sociedade. A Câmara de Vereadores já fez várias legislações melhorando aí a questão do bem-estar animal. A Prefeitura de Londrina, recentemente, ela fez um contrato, um convênio com uma empresa de Santa Catarina, criando também condições para atender os animais, pequenos animais de rua, da população que tem animais da população carente, tanto consultas de urgência, ambulâncias, cirurgias, já tem o programa de castração, mas nós queremos mais. Nós temos que avançar mais ainda nesse tema. Eu acho que a gente precisa criar um departamento de proteção e bem-estar animal na Prefeitura de Londrina, para que ele tenha uma política pública definida para esse setor e vamos apoiar todas as iniciativas aí das entidades, das ONGs, que trabalham muito bem com essa questão. Mas falta ainda evoluir. A maioria das pessoas hoje tem os seus pequenos animais em casa e isso é importante para essas pessoas, principalmente aquelas pessoas que hoje vivem, às vezes, com um número pequeno de pessoas. Tempo esgotado para a resposta e o Diego agora tem 1 minuto para fazer a réplica. O nosso Partido Republicanos é pioneiro na destinação de recursos para fortalecer a política de bem-estar animal na cidade. Trouxe recursos, tem o David que faz parte da chapa dele como vereador. Para essa causa. E na sequência, eu agora destinando mais de 3 milhões de reais para a política de bem-estar animal. Nós temos o nosso partido, o vereador e pré-candidato a vereador David Weasley, que é uma referência nacional na causa animal. Junto com ele, nós estamos escrevendo o nosso plano de governo, que vai assegurar à população londrinense que tenhamos, de fato, na cidade de Londrina, um hospital para atendimento público de todos os animais na nossa cidade. Nós vamos virar essa página tão triste que nós vemos constantemente na cidade de Londrina, de maus tratos, e vamos trazer qualidade para toda a população. Tercílio Turini tem 30 segundos para fazer a sua tréplica. Como eu estava dizendo, a maioria das pessoas hoje tem pequenos animais em casa. E eles cuidam muito bem desses animais. Nós temos que ter o foco no animal de rua e da população carente que tem animais, que precisa aí, sim, a atenção do poder público municipal. Nós queremos, como prefeito, criar um departamento de proteção e bem-estar animal. Muito bem. E assim nós terminamos mais uma rodada, encerrando esse bloco. E agora nós vamos dar o direito de resposta que a comissão julgadora entendeu, porque foi utilizado o termo até responsável, né? Quando o Barbosa fez a menção, ele utilizou o termo que ele foi responsável. O Barbosa falou da atuação do Thiago Amaral, então, Thiago, não falou da honra 1 minuto dele. E meio para fazer Vamos ver o direito, que o direito de resposta vai ser concedido nesse sentido. O candidato falou que nós temos diferenças. Temos mesmo diferenças. Temos diferenças nos nossos apoios. Temos diferença na nossa história. Enquanto a história do candidato Barbosa é uma história que põe medo nas pessoas de que Londrina possa voltar a um tempo sombrio, a nossa história é de combate à corrupção. Agora, com o senador Sérgio Moro, nós lançamos a agência anticorrupção em Londrina, justamente para acabar de uma vez por todas com esse cenário de corrupção que nós já vimos ser instalado na cidade em diversos momentos. Ressuscita a corrupção do Barbosa. É uma das cidades mais belas do nosso país, é uma das melhores cidades que a gente tem. E por isso, nós construímos uma união pela nossa cidade de Londrina, que vai mudar a Londrina de patamar, que vai transformar a nossa cidade. Eu tenho a honra de ter ao meu lado das pessoas mais dignas que nós temos na política brasileira. Nosso presidente Jair Bolsonaro
uma referência realmente Jair em Bolsonaro para desenvolvimento campanha. econômico. O nosso grande governador Ratinho Júnior. O governador Ratinho Júnior está transformando o estado do Paraná. Usou de todas as armas o Thiago Amaral contra o Barbosa Neto. Nessa jornada, o Felipe Barros. Nós estamos unindo a cidade de Londrina para ver essa cidade novamente, uma cidade de desenvolvimento, uma cidade transformadora e uma cidade que vai viver um novo tempo. Essa é a nossa diferença. Muito obrigado, Thiago Amaral. Em relação ao pedido do Barbosa. Barbosa, até a comissão aqui me pediu para eu te perguntar qual foi o momento que o senhor se sentiu ofendido para levantar esse direito de resposta, que eles não observaram isso. Qual seria? Quem falou que suscitou o direito de resposta, o senhor? Não é um debate? É um debate, mas o direito de resposta ele é diante de uma ofensa. Eu não ofendi a honra do candidato. Eu falei das atuações do deputado, das votações, dos aumentos. E no direito de resposta, ele não fez tema aquilo que nós colocamos aqui, ou seja, fugiu, né? Bom, então deveria ter respondido. Então tá aí, é que a comissão ali queria entender exatamente onde o senhor foi atingido para isso, né? Bom, então nós vamos para um intervalo, e temos intervalo ou vamos direto para as considerações? Vamos direto para as considerações, né? E aí fica a colocação do Barbosa. Bem, pessoal, daí vem as considerações finais, e a galera comentando, a galera falando, e nós aqui fazendo de maneira improvisada, de maneira não divulgada, de maneira bem não amador, né, mas feito em casa mesmo aqui, um react do debate. Quem sabe para os próximos a gente faz com mais qualidade. Eu estou esperando você. Se gostou, dá um curtir no vídeo, segue a gente aí e de alguma maneira comente, que isso tudo ajuda a gente a entregar para mais canais. Valeu? Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Fique com Deus e até lá.